sabiam que algumas pessoas me perguntaram por que eu era um bandista já? Que falavam que a religião não tinha nada a ver comigo, essas coisas assim, eu era cadecista, né? Aquelas críticas, né? Mesa branca, não sei o quê, Umbanda, não sei o quê, a sua Umbanda é branca, a Umbanda é preta, não sei o quê. A minha Umbanda é Umbanda. A minha Umbanda é a banda de Deus, é a banda de amor, a banda de dado. Mas assim, é estranho como as pessoas criticam, né? Que tem o preconceito, porque segrega. A gente tem essa linha de segregar. E nessa simbologia, a gente entende um pouquinho o que está acontecendo em algumas casas de Umbanda, obviamente, muitos problemas, médicos desegrados, indisciplinados. Isso acontece em toda religião. Mas como o médico tem um contato muito próximo com os irmãos, né? A gente conversa, a gente dialoga, e na hora do atendimento ali, a gente está entregue, né? E a entidade usa o nosso corpo ali para atender, então a gente acaba tendo uma relação mais próxima com cada um de vocês que vem. E a pergunta é essa, né? Falaram para mim que quando eu saí do catecismo, eu regredi. Disse, nossa senhora, mas você estava no catecismo. Então você regrediu, você foi contando primeiro, nossa, não sabe de nada. Onde eu virei gente, estou tentando virar e não outra. Está entendendo? Porque aqui a gente concilia os ensinamentos espirituais com a prática. Sabe, olhar o olho no olho, ajudar os irmãos e irmãs que estão em necessidade. André, que é o médico da casa, falou uma coisa muito interessante. A gente não é uma crítica, é uma forma de trabalhar diferente. Mas assim, às vezes a gente vai na igreja, a gente vai em outras casas, e a gente sente falta desse contato, de ter alguém para conversar, para desabafar, para receber uma orientação espiritual de alguém que está vivendo mais a espiritualidade e tem condição de fazer. Na Umbanda não, na Umbanda o nosso trabalho é esse. É receber o irmão e irmã com dificuldade, os guias descem abnegadamente, amorosamente, para nos orientar, nos guiar. Então é bom esse nível de trabalho da Umbanda, né? E eu tentei, obviamente, né, esclarecer esses irmãos, porque convencer a gente não tenta, mas esclarecer assim, meu irmão, não existe religião maior, religião menor. O que existe são pessoas de bom caráter, ou não, fazendo um trabalho em nome de Deus, ou não. É isso que existe. Superação, gente. A gente precisa, então, exercitar a nossa capacidade de resiliência, que é superar, que é seguir adiante, mas estando bem. Detalhe importante, gente. Resiliência não é eu estar no momento de sofrimento e eu falo assim, não, eu tenho que viver isso porque eu tenho que ser resiliente. Não. A gente tem que conhecer os nossos limites. Então eu falo, trago esse exemplo, aconteceu isso comigo no trabalho mesmo. Eu estava numa área, um setor muito complicado, muito difícil. E eu aguentei ficar 2 anos nessa área. Gente, era ruim em todos os sentidos. As pessoas trabalhavam, queriam trabalhar, era um emprego muito tempo, fofoca no negócio. E eu muito agoniado. Aí eu falo assim, por que você não me diz minha mãe fala, né? Não, por que você não fala com os seus? Eu falei, mãe, tem certas coisas que a gente tem que resolver. Porque o Deus vai dar o tempo inteiro resolver na nossa vida. Ele dá orientação, você, mas a gente tem que agir. E basicamente, eu concursado pedi exoneração, porque eu não aguentei. Isso aqui está muito dor ali que eu estava sofrendo. Aí o chefe do departamento fala comigo, você tem que ser mais resiliente. Eu falei, não, você tem que organizar a sua equipe. Porque isso aqui está no pandemônio, não tem como trabalhar aqui. E aí foi que eu tinha que ser resiliente. No final das contas, eu consegui manter no órgão, dei diária, graças a Deus estou muito bem hoje. Mas entende, resiliência é você se manter numa situação que você não está suportando. A gente precisa conhecer os nossos limites. Ninguém aqui é super-homem, super-mulher. Então tem uma hora que a gente tem que agir com resiliência. A maior parte do tempo a gente tem que agir com resiliência. Mas em alguns momentos a gente tem que se permitir abrir mão de certas coisas e falar, chega, quem está me fazendo mal demais. E a gente segue adiante, estando bem. Precisamos refletir à luz das verdades, mas quais são elas? Lembra que lá no início eu falei? Nós vamos falar que a gente precisa fazer essa auto-reflexão, mas usar as verdades, os conhecimentos, as leis que nós já temos consciência. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Leis espirituais, todos nós já conhecemos. Mas a gente está brigando com elas, como se tivesse solução brigar com elas. Primeiro, posso plantar o que eu quiser, mas a minha colheita será obrigatória. Gente, eu planto o que eu quiser. Cada dia que eu acordo, Deus me dá uma página em branco que eu escrevi. Agora, o que eu escrevi não dá para pagar. Sabe aquela história? Palavras ditas não voltam atrás. Depois que machucou alguém, que feriu alguém, a gente pode até pedir perdão. A gente tem que pedir perdão, esse é o nosso papel. Mas a gente machucou. É por isso que fala que perdoar também não é esquecer. Tem ninguém tem amnésia aqui. Mas é simplesmente não deixar aquilo que te feriu determinar a sua caminhada na sua vida. Então, quando a pessoa pede perdão, a gente tem que pegar e falar, então tá, vou parar de sofrer isso aqui e seguir adiante. Então, gente, plantou, vai ter que colher. Se eu plantei o mal, eu vou colher o mal. Se eu plantei através de uma decisão ruim, eu não posso ter um resultado bom.
Às vezes a misericórdia divina age, mas a gente precisa ter consciência que não é sempre. Posso mandar o que eu quiser, mas minha colheita será obrigatória. Aqui se faz, completem essa, gente. Aqui se faz. No plano espiritual, a gente vai tomar consciência. Já ouviram falar que os espíritas chamam lá de erraticidade? Por que erraticidade? É onde a gente vai analisar os nossos erros. Para ver quando a gente tem que crescer. Quem vai ter que crescer, vai ter que crescer de novo. Por enquanto a gente vai ter que crescer mais algumas vezes. Então, a erraticidade é para a gente rever os nossos erros, mas aí a gente volta para registrar esses erros aqui, em terra. Então, aqui se faz, aqui se paga. Então, a gente sempre fala, fiz o bem, recebo o bem em dobro. Fiz o mal, recebo o mal em dobro. Então, a lei é uma só. A lei é uma só. Onde eu colocar mais energia, isso mais se colocará, materializar na minha vida. Tudo que eu coloco energia, eu estou alimentando essa coisa, não estou? Então, se tem um conflito, eu estou em conflito com o meu companheiro, com a minha companheira, e eu coloco mais energia no conflito, o que eu vou ter? Agora, eu tenho um conflito, e se eu botar mais energia na solução, o que vai acontecer? O conflito some. Porque a gente para de alimentar o conflito. Gente, o que eu botar minha energia, essa coisa vai crescer. Se eu botar energia nas forças de prosperidade, eu diria o que vai acontecer? A vida vai se tornar mais próspera. Agora leva um tempo. A gente tem que vitalizar, energizar, igual a gente faz com as coisas ruins. E o que a gente faz com as coisas ruins, a gente tem que começar a fazer com as coisas boas. Tudo que eu fizer ou disser ao universo, ele responderá. Seu desejo é uma hora. Gente, Aladim fala sobre isso. É algum desses desenhos aí. Sabe quando aquele negócio de abre sésamo, aí a porta abre? Quando a gente vai falar com o gênio da lâmpada, né? Seu desejo é uma ordem. Vou trazer um exemplo rapidinho. Eu uso muito essa palestra também. Quando a gente vai se maldizendo, se praguejando alguém, ou reclamando o dia todo, o que a gente está fazendo? A gente está reclamar e pedir duas vezes por uma coisa que já está ruim, né? Estou reclamando. Quando eu clamo, eu estou pedindo. Quando eu reclamo, eu peço duas vezes. Então, o que acontece? Se eu falar assim, minha vida não presta, adivinha o que o universo responde? Seu desejo é uma ordem. Porque quando eu falo minha vida não presta, eu já estou me praguejando, eu já entrei na sintonia de que minha vida não presta, então eu já estou materializando. O universo só pode falar seu desejo é uma ordem, sabe por quê? Adivinha quem são os seres pensantes desse planeta? Somos nós. Adivinha quem são os seres conscientes, ou que deveriam ter consciência? Somos nós. Então, quando Deus criou essa terra, Ele criou para a gente habitar e a gente governar. Mas a gente está tentando aprender a nos autogovernar. Outra coisa, eu nunca tenho dinheiro. Aí o que o universo responde? Seu desejo é uma ordem. Na minha vida nada dá certo. Seu desejo é uma ordem. Gente, o universo, ele só responde sim. O seu desejo é uma ordem. O não quem criou foi a gente. Então vamos começar a decretar coisas boas, que a gente já começa a entrar na frente. Do mesmo jeito, quando a gente decreta coisa ruim, a gente entra na frequência da coisa ruim e as coisas ruins começam a se materializar. Quando a gente entra na frequência das coisas boas, elas vão começar a se materializar. Agora é preciso fé, é preciso perseverança, é preciso constância, ou seja, tem que estar botando essa energia positiva durante um bom tempo, aí as coisas vão se abrir. Então tudo que eu disser ao universo, ele vai dizer sim. Ou escolho caminhar pela lei de amor ou pela lei de dor, da dor. A gente já falou sobre isso. Violência gera o quê, gente? Vocês já viram violência gerar paz? E por quê? Na hora do conflito a gente cresce o peito, né? E quer gerar mais violência. Dizem os sábios que quando a pessoa começa a falar alterada demais, se a gente fala baixinho, meio que energeticamente a pessoa começa a se acalmar. Mas a gente não, a gente vai para a briga, né? Aí eu fico pensando naquelas linhas de bicho que tem, uma coisa horrível, horrenda, como diz minha mãe, mas agindo instintivamente, a gente está agindo instintivamente o tempo inteiro. Tem um conflitozinho pouco, ao invés da gente não botar mais energia ruim naquilo que já está ruim, a gente vai lá com tudo querendo brigar, tirar satisfação. Quem você pensa que você é? Você sabe quem eu sou? É aquela história. Vamos ter cuidado, gente. A gente não precisa de mais problemas do que os que a gente já tem. Violência gera violência. E respeito gera o quê? Gera respeito. Amor gera amor. Bondade gera bondade. Ou eu me mudo, ou o mundo
e muda a força pela dor. Ou eu forjo o mundo, ou o mundo me forja. E forjar, gente, sabe naquela parte do texto bíblico que fala, ora no fogo, ora na água, e dói, está quente demais, depois está gelado demais. Isso é para quebrar a alma. É para quebrar a alma. Igual a gente forja o metal, para poder forjar a nossa alma, para ver se a gente aprende a caminhar no bem. Avalie a sua vida e considerando que Deus é amor e perfeitamente justo, então qual o professor que você tem escolhido? Problemas demais? Crises demais? Ciclos ruins demais? Ciclos repetitivos ruins demais? Qual o professor que você está elegendo para o dia a dia? A dor ou o amor? Qual a sua frequência? Vamos pensar sobre isso. Toda vez que for tomar alguma atitude, pense e reflita antes. Com isso, eu estou elegendo o amor como meio de aprendizado ou a dor? A gente tem que criar o hábito, gente, de quando a gente tomar uma decisão errada, que machucar alguém ou que machuca a gente na hora tem que falar, é isso que eu quero para a minha vida? Então assuma as consequências. Até que um ponto a gente está pensando só depois. Eu fiz a besteira e estou pensando depois. Até que uma hora eu vou pegar e falar assim, não, agora eu vou pensar antes. Eu vou me prevenir. Eu vou me precaver. Porque se a gente não começar a transportar esse fluxo, a gente primeiro vai se machucar e machucar alguém. E isso vai botar a gente naquele ciclo repetitivo. Ou superamos a coisa, ou ela nos supera. Ou superamos nossa tendência de fazer errado, ou ela nos supera. Ou superamos os nossos complexos, ou eles nos superam. E a vida será uma consequência natural desse ciclo de dores. Viver em paz, respeito e amor exige renúncia, exige concessões e exige ações nobres e dignas do ser humano. Gente, se eu estou com um problema familiar, relacionamento, conjugal, profissional, eu tenho que começar a pensar como ser humano, ser consciente, agir como ser humano. Instintivamente, a nossa parte animal ela existe. Mas se eu agir instintivamente, as consequências vão ser dolorosas. Porque assim, a gente está... nós somos milhões de seres humanos que estamos brigando com o irmão, igual um cachorro late no outro, assim, no meio da rua, né? A gente fica latindo, brigando, vociferando, literalmente, que é a palavra, né? Então, vociferando com o irmão, ou seja, a nossa parte animal, ela está comandando a parte humana. Isso está certo. A nossa parte instintiva está comandando a nossa parte humana. Isso está errado, gente. Isso está errado. Vai gerar conflito, vai gerar dor, sofrimento para todos, para a gente, para quem estiver ao redor. Resiliência tem a ver também com a decisão de falar o seguinte: chega, eu dou um ponto final nesse ciclo e eu quero seguir diferente. É aquilo que eu falei, é seguir adiante, mais bem. Nem sempre na mesma situação. Às vezes aquela situação já não tem mais o que fazer. Agora a gente precisa seguir. Agora, antes de seguir, dentro de uma situação difícil, vocês concordam que a gente tem que tentar das formas corretas? Porque se eu tenho um conflito aqui, meu namorado, minha namorada, eu estou com um conflito dele, com ele ou com ela, eu estou fazendo tudo errado. Aí eu vou terminar porque não está dando certo. Ora, se nem eu estou fazendo minha parte. Então, essa questão da gente seguir adiante é quando a gente tentou fazer tudo certo e não foi possível. Porque senão isso vai querer que o mundo resolva. Então eu não mudei nada em mim, eu não refleti sobre mim, eu não mudei hábitos, não mudei comportamentos, muito menos as minhas atitudes. A coisa não se resolveu, aí eu falo que não era para ser. Não, era para ser, meu filho, era para ser, minha filha. Mas só que você não ajuda. Aí a gente pega aquele conceito popular, né? Aquele provérbio que fala, muita ajuda e não atrapalha, né? Eu usei ele essa semana, brincando com a pessoa. Brincando amorosamente. Moral da história para a gente encerrar, gente, nós já vamos encerrar. Supere ao invés de se deixar derrotar. Supere ao invés de apenas reclamar e não fazer nada para mudar. Supere suas manias de fazer tudo do mesmo jeito e querer que num passe de mágica as coisas se modifiquem. Supere seus apegos e condicionamentos. Supere sua crença imperfeita de achar que você é perfeito ou você é perfeita. E que quem tem que mudar é o outro. Não você, não nós. Ninguém muda a própria vida tentando mudar o outro. Gente, repete isso por favor comigo. Ninguém muda a própria vida tentando mudar o outro. Isso é impossível. Se a minha vida não vai bem, sou eu que preciso mudar. E aí vamos só lembrar aqui das nossas igrejadas.
Invejada é bem assim, quem conhece, né, o trabalho das invejadas, gente, às vezes você fala uma coisa torta pra invejada, ela não gosta. E ela fica brava com você, né? Mas na outra gira acabou, tudo é festa, porque eles são por amor. Então sabe quando Cristo fala assim, que o reino dos céus é para todas as crianças que a gente deveria ser como as crianças? É nessa pureza, sabe? Então a gente tem uma amizade de 20 anos, aí esse amigo, essa amiga faz alguma coisa ruim, a gente esquece todos os momentos bons que a gente teve junto. Nosso pai, nossa mãe, marido, esposa, companheiro, companheira, amigo, gente, não importa, a gente tem essa tendência humana que foi engessada na humanidade, né? A gente tem uma vida boa com muita pessoa com 10, 20, 30 anos, quando ela pisa na bola uma vez, a gente se diz incapaz de perdoar. Então a gente tem as crianças não, então falta-nos essa pureza da criança, sabe? Poxa, errou, me magoou, me machucou, mas eu tenho que olhar para os outros 99% da vida que a gente teve, seja no relacionamento, seja na amizade, nas relações profissionais também. Então vamos nos espelhar nas invejadas, trazer essa pureza, essa alegria de viver. Briga mesmo, a gente briga. Mas vamos seguir, gente, adiante, vamos ter resiliência para superar esses momentos. A gente não pode parar a nossa vida nesse momento de dor. A gente não para a nossa vida nos momentos de prazer, a gente só para nos momentos de dor. A gente tem que superar esses obstáculos com resiliência. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o poder da resiliência em nossas vidas e o bem que podemos fazer por nós mesmos. Saravá, Xé. Vou pedir que vocês mantenham em silêncio.